Alléluia. Moto moko azana kondima ete lelo nzamba kobuka ba malédiction générationnelle na vie na ye. Loba nzambe saelanga bikamwa. Salelanga bikamwa yawe. Salelanga bikamwa yesoyo no kina kokufe. Salelanga bikamwa yesoyo. Betela Yesu maboko makasi. Banguna na yopo na Yesu bakozonga sima bakoloba ye moto tokangaki mona tolobaka kobonga lisusu te yo nani salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yesoyo naleli bikamwe papa naluki yango nzambe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yawe salelanga bikamwe yawe oh yesoyo ah yesoyo na choli choli ngamingi nzambe oh yesoyo ah yesoyo na seki seki ngamingi nzambe oh yesoyo ah yesoyo pepa pona Yesu haleluya nganalia kina bango na mela kina bango papa babwa kelinga malade Yesu babwa kelinga bobola balesinga nde poison balingi ngana kufa ya wasalelanga bikamwe Yesu yo nalingi bikamwe milolo pona Yesu kina bangu na rangaye na mela kina bango papa babwa kelinga malade Yesu babwa kelinga bobola balesinga nde poison balingi ngana kufa Yesu yo salelanga bikamwa ya nokina kosambwa ngaye salelanga bikamwa papa oh Yesu yo ah Yesu yo na betando penga na loba na sabekele ah Yesu yo mes jours ya gêné Yesu nalina mabele mongongo ekauke nakomi okanga ye salelanga bikamwe naleka na nzela bato bafinganga ye nasalili ye nazonga boye balakisinga misapie ngala bominde nanye Yawe salelanga bikamwe Yawe
Yesu nanga kombona yonde ano papa yo Yesu nanga kombona yonde ano na mituna nanga kombona yonde ano na mituna na libota Yesu ya ya Obinaka wapi? Ningana pona Yesu. Ngai pe lokola Simeona. Na pe lokola Simeona. Tatola longo moko na ngai. Tatola yango, tatola yango. Ngai pe lokola Simeona, na pe lokola Simeona, nakokufa lelo te o Yawe na ngai, kino na mona lobi kokoya na Yesu. Amen. Bilaka na yo ekokokisa makasi na ngai. Amen. Oh, bilaka na yo ekokanga makasi na ngai. Amen. Yaya na ngai, kolo na ngai, chuma na ngai, bikamo na ngai. Yale yale sama me, seba musalo. Aplauda para Jesus. Alegre, aplauda para Jesus. O gangi milolo 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 milolo. Soki ya solo lingaka nzambe bakisa milolo o bakisi maboko o poussez ba cri de joie. Il est le roi des rois. Elle est le rei dos reis. Tombola maboko no bien-aimé banda ko adorer Yesu Kristo. Tuas mãos começa a glorificar Jesus banda ko adorer Yesu Kristo. Adora Jesus Cristo. Se realmente é seu irmão mais velho, agradeça. Adorer le roi du ciel. Adora o rei dos céus. Agradeça.
Pesa Yesu Cristo wana merci. Agradeça Jesus Cristo. Benir komba Yesu Cristo. Bendiz o nome do Senhor. Bom dia, bien-aimé. Ora bem amado. Alguém está a celebrar o nome de Jesus? Celebrer combat Yesu Cristo. Celebra o nome de Jesus Cristo. Na troisième service. No terceiro serviço, que é o culto de quebrar maldições generacionais. Agradeça que maldições será retirado na sua vida. Merci bien-aimé. Agradeça bem amado. Parce que você está a sair aqui com a sua bênção. Dieu merci à notre Seigneur. Fala obrigado a nosso Senhor. Merci. Agradeça ao Deus obrigado. Alguém vai levantar a sua voz. Se realmente é o Senhor que está operando na sua vida, agradeça. Merci. Alguém está a agradecer ao Senhor? Dis merci à notre Seigneur. Diga obrigado a nosso Senhor. Dis merci à notre Seigneur. Obrigado a nosso Senhor. Alobi mon nom bénit l'Éternel, n'oublie nos de ses bienfaits. A minha alma bendiz o Senhor, não esqueça dos seus bens feitos. Peça merci. Agradeça ao Senhor. Na ligolo pela moko awana se mokotea kokani na yo na nguya na kembo yo zanzambe na likolo pela moko awana se mokotea kokani nayo nanguya na kembo Zanzambe nagumbami Mokola lelo liboso na yo Adorez le roi des rois. Oh, biso lelo tokumbami Sambe biso tokumami tokumami liboso na yo Yahweh Yahweh oh Yesu biso totatoli monene na yo Yesu Yesu Yahweh Yema nani Yema misonanga misotoba milikolo Tokotatsola yo Yahweh Yamba yango makasi nani Yahweh Yamba yemisonanga
bien-aimés, adorez le roi des rois. Adorez Seigneur Jésus-Christ. Adora o Senhor Jesus Pesa Cristo. bakombo nyonso lingo Dá pesa todos ye. os nomes que você quer dar a Jesus. Aza Nzambe. Ele é Deus. Na tongo lelo. Na manhã de hoje, Yenda sangisi biso awa. Ele é que nos uniu aqui Po akangola moto para moko. libertar uma O pessoa aza na ba oppression da satanique. opressão satânica. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Merci le roi des rois. Obrigado, Rei dos Reis. Merci le Tout-Puissant. Obrigado, Todo-Poderoso. Sois loué Seigneur. Oh, seja Sois abençoado, exalté. Senhor. Au nom Em de nome Jésus, de Jesus, nous avons ainsi prié. assim nós oremos. Au nom de Jésus, nous avons ainsi Em prié. nome de Jesus, assim nós oremos. Lelo ezali culte na biso ya ko briser ba malédiction Hoje é générationnelle. culto de quebrar as maldições generacionais. Na koti na se akazaka papa na nga time. Entre no manto do meu pai, Time. Na déclarer likolo na yo Para maintenant. declarar sobre ti agora. Forme nyonso ya malédiction Toda générationnelle. forma de maldição generacional Eza détruit na kombo na Yesu é Christ. destruída em nome de Jesus Cristo. Oyena problème na tongo lelo. Vieste com problema na manhã de hoje. Ozobima awa na solution au Você nom de está Jésus saindo com a Christ. sua solução em nome de Jesus. Forme nyonso ya envoûtement. Toda forma de enfeitiçamento. Wana otie makolo na Sion. Assim que você colocou os seus pés no Nzambe alobaki Sião. lobiko eza na Sion. Deus disse que há cura no Sião. Wana ozobima awa. Assim que você está a sair daqui, Oppression wana etikali awa au essa nom de opressão Jésus-Christ. ficará aqui no nome do Senhor. Ozobima libre na kombo na Você Yesu vai Christ. sair livre no nome de Jesus. Soki ondima olobi Se amen. você crê, fala Loba amém. lisusu amen. Fala novamente amém. Esalami. Assim será. Est-ce qu'on ondimi ke opambwami na Será que tongo você lelo? crê que essa abençoada Betela na Nzambe manhã wala de hoje? maboko. Aplauda para o Senhor. S'il vous plaît, tofandi na Por panza favor, Nzambe. sentemos. Praise the Lord. Aleluia. Louez le Seigneur, la fortune me partage en 2024. Sou resgatado para florescer nos tempos difíceis. Félicitations. Parabéns, parabéns. Amen, amen. Betela Nzambe wala Amém, maboko. amém. Aplauda para o Senhor. Topesi Nzambe, merci pour le privilège à pesi biso na tongo Agradecemos ao lelo. Senhor pelo privilégio que nos deu na manhã de Na hoje. troisième service na biso. No nosso terceiro serviço, Oyo eza culte na biso ya kobriser ba malédiction que é générationnelle. nosso culto de quebrar as maldições generacionais. Mbote kozonga pa ya papa ya ndako, Saudações ao nosso pai de casa, le pasteur national, o pastor nacional, pasteur Tim. pastor Tim. Nzambe apesi pambola mosali na O Nzambe. Senhor abençoa seu servo Mpona privilège apesi biso ya kotelema na etumbelo na ye. pelo privilégio de levantar nesse À altar. chaque fois totelemaka awa ezali privilège. Cada vez que levantemos aqui é um Tomeritaka yango privilégio. te, mais eza grâce ya kota pa Não ya mosali na merecemos, Nzambe. mas é a graça que sai do servo do Nzambe Senhor. abenir mosali Que na o ye. Senhor abençoe o seu servo. Papa aza na biso, O Pai está conosco. aza na mission na baeglise na biso awa na mboka Luanda. Está numa missão. Betela Nzambe wala maboko. Aplauda para o Senhor. Nayebi ete meme grâce oyo etambusaka papa, Eu sei que mesmo a graça que conduz eza o même nosso grâce Pai ekopambola biso na ntongo ya será a lelo. mesma graça a nos abençoar. Alléluia. Amém. Banda premier culte toza na te moko tozopartage. Desde o primeiro culto temos um tema a partilhar. Plan ya molimo na Nzambe na mois oyo ya mars. O plano do Senhor no mês de março. Alobi servir Dieu paye. Ele diz que servir a Deus paga Mieux. mais. Alléluia. Amém. Kosala Nzambe yango de futaka malamu. Servir a Deus paga melhor. Job 36 verset 11. Jó 36, versículo Wana ezalaki 11. texte na biso ya mois. É nosso texto do mês. Oyo bakotosa. Todos aqueles que vão Oyo obedecer bakosala Nzambe. servirão ao Senhor. Bakosilisa mikolo na bango na esengo. Terminarão seus dias em alegria. Nzambe akoki jamais kolobela likambo oyo aza incapable asala. O Senhor nunca falará alguma coisa que é incapaz de fazer. Soki Nzambe alobi ke ekosala ngai ekofuta bino koleka. Se o Senhor diz que me servir, vai pagar mais. Elingi koloba ke Nzambe aza fidèle akokisa maloba wana. Quer dizer que o Senhor é fiel para concretizá-lo. Yango omoni teme tozopartage. Por isso que o tema que estamos a Papa partilhar, te kopesa biso fondation. o Senhor nos deu fundamentos. Tozolobela servir Dieu et les intérêts de son royaume. Estamos a falar de servir a Deus, interesses do seu reino. Paye de manière incomparable. Paga de maneira incomparável. Servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Servir a Deus, interesses do seu reino. Paye de manière incomparable. Paga de maneira incomparável. Tu comprendre que moi, ezali moi na biso ya sagesse. Compreendemos que esse mês é o nosso mês de sabedoria. Tozolobela pilier ya sagesse. Vamos falar sobre pilar de sabedoria. Sur les 12 piliers auto partage na kati ya commission. Sobre 12 pilares que nós partilhamos nesta Et l'une comissão. des piliers auto zo explorer ezali sagesse. Um dos pilares que a gente partilha é a sabedoria. Et sagesse yango eza nini?
O que é esta Eza sabedoria? oyo tozoloba kosala Nzambe na royaume É na que ye. nós estamos a servir a Deus no seu reino. Tout à l'heure moi oyo tolingi tocomprendre valeur ya service na Esse Nzambe. mês vamos compreender valores do serviço de Deus. Parce que tocomprendre que kosala Nzambe Compreendemos que servir a Deus ezaka simple activité te to loisir, non. não é somente uma atividade ou passatempo. Tocomprendre que kosala Nzambe ezali commandement. Compreendemos que servir a Deus é um mandamento. Exode 23, 25 à 26. Êxodos 23, 25 a Vous 26. servirez l'Éternel Ele diz votre que Dieu. servireis ao Senhor vosso Deus. Amen. Amém. Il bénira vos Ele eaux et vos paix. abençoará vossa água e vosso pão. Et l'Éternel éloignera. O Senhor afastará. Okomona que eza na condition. Verás que tem uma condição. Yo servir Você serve. et Nzambe asali par na E ye. Deus fará também a sua parte. Alléluia. Alléluia. Yango tolobi que kosala Nzambe ezali Por commandement. isso que dizemos que servir a Deus é um Oyo moto mandamento. nyonso esengeli a remplir E yango. todo mundo precisa preencher. Yango tomonaki même ye moko Jésus-Christ apesaki biso exemple wana na Luc 2:49. Ele mesmo, Jesus Cristo, em Lucas 2:49, deu esse exemplo. Wana bazoluka bien mais bazoluka ngai Assim que pourquoi? estavam só procurando, disse: por que está à minha Esengeli procura? nasala oyo ezali commandement ya papa atinda Preciso ngai. fazer o mandamento do Pai que me enviou. Et tomoni moko ya moto azalaki très sage, homme selon le cœur de Dieu. Vimos dos homens segundo o coração de Deus. Oyo tobengi David. Chamamos de Davi. Arespectaka commandement oyo. Ele respeitou esse Et mandamento. Nzambe eba ko transformer E kombo o ya Senhor David. soube transformar o nome de Davi. Et lorsque saki David azala O honoré, que fez com que Davi fosse et pas honrado Nzambe. diante de ezali Jesus. service. É o serviço Oyo David azali kosala vis-à-vis ya que Davi Nzambe. fazia diante do Esalaki Senhor. abengama homme selon le Para cœur. ser chamado homem segundo o Asuka coração. wana te. Não parou por Nzambe ali. atombola David. Jesus exaltou também Imaginez-vous Davi. mutu auta na suka. Imaginemos alguém que saiu no Mais fim. Nzambe alokoti ye na Mas suka. Jesus lhe tirou Pe do fim. apesi oyo tobengi renom. Lhe deu Atombola nós likolo. chamamos de renome. Peut-être oza babenga moto ya Talvez suka. que falam de você que Peut-être está no obotami fim. na famille moko boza ya Você suka. nasceu numa família que é Mais final. oza point de contact Mas na você ntongo é ya o lelo. ponto de contato no mais Oyo longe. akotombwama na famille na Ser yo. exaltado na sua Nayoki família. amen wana bien te. Eu não vi aquele amém. Bible elobi, j'ai trouvé David mon Eu serviteur. encontrei Davi, meu servo. Psaume 89, 20. Salmos 89, 20. Autant tina 25. Vamos ler até 25. J'ai trouvé David mon serviteur. Encontrei Davi, meu servo. Mais David azalaki na ba grand frère. Davi tinha irmãos mais velhos. Oyo bazalaki pe plus intelligent que David. Também eram mais inteligentes que Davi. Bana Esaïe bazalaki célèbre. Eram célebres. Parce que Samuel ayaki po Quando awendra. Samuel veio Abimisaki bana ungir, nyonso. tirou todos os seus filhos. Mais Nzambe amonaki bana wana Mas o te. Senhor não viu aqueles L'unique filhos. mwana oyo Nzambe amona c'est O único David. filho que o Senhor viu é Et Davi. David azalaki wapi? Davi estava onde? Na suka mboka. Estava na mata. Kopetre batroupeau ya papa. Estava a guardar rebanho do seu pai. sous forme mwana moko De babwakisa. uma forma, uma criança ignorada. Alléluia. Donc Amen. mwana moko azalaki vraiment Sim. important Uma na criança libota. que não era importante na sua Mais família. ye wana nde Nzambe azali Mas komona. eu que o Senhor estava Alors a j'ai ver. trouvé David mon Disse, serviteur. encontrei Davi, meu servo. Je l'ai oué. Eu ungi. Alléluia. Alléluia. Nzambe abi loboko na Eu disse, ngai a minha mão ekobatela ye. vai o proteger. Ngai moko Nzambe nakobundola Eu ye. vou lutar para Ntango ele. nyonso bakotelemela Eu ye, que vou levantar ngai contra Nzambe ele. nakobundela Meu ye. Deus, vou preservá-lo. Pourquoi? Por quê? Wana na kati ya mboka, mais David azali Deus koservir amava, mas Nzambe. Davi servia ao Senhor. David fut un chanteur. Davi era Ntango azali cantor. koyemba, Assim que cantava, Nzambe azali koyoka ye na o Senhor trône. ouvia no seu trono. Alléluia. Aleluia. Nasambeli Nzambe na Eu ntongo ya lelo. saudar o Senhor na manhã de Service hoje. na yo. O teu serviço. Etombola yo na kombo na Yesu Kristo. Exalte no nome do Senhor. Toza na ba plateforme. Temos plataformas Pour la service na yo na royaume ya Nzambe. para suas mordomias no avanço do reino. Alléluia. Ba Amém. plateforme ya service na As royaume ya Nzambe. plataformas para a mordomia do avanço do reino. Donc ba manière ya ko servir Quer dizer, Nzambe. maneiras de servir a Ya ko Jesus. totala quelques manières. Queremos ver algumas maneiras. Esengeli yo servir Nzambe. Forma de como tens que servir ao Balobi ke Senhor. kosala Nzambe efutaka. Sabes que servir ao Mais Senhor okosala paga. Nzambe ngo lolenge Mas nini? como é que servirás a esse Premièrement, Deus? Primeiro, Priez pour le flot de la parole de vie éternelle. orar pelo fluxo da palavra da vida Priez eterna. pour le flot de la parole de vie éternelle. Orar pelo fluxo da palavra da vida Qui eterna. établira de nouveaux Que convertis, estabelecerá novos de convertidos, nouveaux membres novos membros dans l'église. na igreja. Alléluia. Amém. Bonde la bonne parole. Aquele que vai orar pela palavra. Parce que parole ya Nzambe yango ezali vie. Porque a palavra do Senhor é a vida. Jean 6, João 6, na verset nango 63. no seu versículo Bible dit la 66. parole que je vous ai dit A palavra que eu vos disse est esprit et vie. é
espírito e vida. Tu comprends que parole ya Nzambe Entendemos que a palavra do ezalaka Senhor esprit é espírito oyo epesaka vie na que moto. dá a vida em alguém. Alléluia. Amém. Yango ntango nyonso yo ozwi engagement Toda vez que você toma ya engajamento kobondela mpo na parole de ya orar Nzambe pela palavra de Deus efandisa banouveau converti para estabelecer novos efandisa membros, banouveau veni estabelecer novos yango wana babengaka filhos. service dans le É o que royaume de nós Dieu. chamamos de serviço no reino Eza de Deus. différent na supplication É personnelle. diferente com súplica pessoal. Eza différent na prière ozosenga É Nzambe mbongo. diferente com a oração que você pede Eza dinheiro a différent na Deus. prière ozosenga Nzambe ya É voyage. diferente da oração que você pede viagem Mais a ntango Deus. okomi na souci ya baame Quando você se preocupa parce com que as moto oyo almas, aye epai Yesu Kristo alguém que veio a Jesus Cristo, ayambi Yesu Kristo recebeu Jesus akozala Cristo, réclamé par será l'ennemi. reclamado pelo inimigo. Alléluia. eloko Amém. osaki moto wana Fará afanda com que aquela pessoa se eza baprière estabeleça. oyo ozosala É a oração que mate você oyo faz. azoyoka A pregação nde que ele ouve ekomaîtrise oyo tobengi cerveau na ye vai pense na ye manter a sua parce mente que la e seus foi vient de pensamentos. ce qu'on entend A fé vem do que et nós ce qu'on entend ouvimos. c'est à travers la O que parole. nós ouvimos é através Alors da palavra. parole esengeli ebeta moto na motema palavra deve ke ntango moto convencer ayoki essa pessoa. parole wana Quando ouvir aquela peu importe palavra, mabe azalaki não kosala importa o que ele fazia. mais ye moko abandi kozwa Ele mesmo badécision vai começar a tomar te naosala so eloko decisão. oyo Já não farei mais te isto. natiki komela Não, masanga eu já não quero non mais natiki beber. le femme Vou deixar também n'abandonner eloko mulheres. oyo c'est Vai quoi abandonar isso. c'est la parole É a parce que palavra. le Saint-Esprit O Espírito Santo opère à travers la parole opera através da ye nazalaka palavra. mosala na nzambe ateyi liloba O servo de Deus prega. azwi maloba wana Pega aquela ate palavra, atuti yango na motema ya vai moto tocar no coração de avant de alguém. comprendre moto azwi Antes de décision entender, precisa tomar decisão. alléluia Amém. etango yo ozobondela mpo na parole Quando você wana ora pela automatiquement palavra, ozosala service ya nzambe automaticamente você faz e service de nyonso ya nzambe Todo o serviço ezalaka de na Deus lifuta na yango vem com a sua recompensa. est-ce que moto nazo comprendre Será que alguém está me acclamons la entendendo? parole de l'éternel Aplauda para a palavra do betela Senhor. nzambe wana maboko Aplauda para Jesus. alléluia Amém. c'est la parole de Dieu qui transforme la vie d'une personne É a palavra do Senhor que transforma a vida de uma bato pessoa. bakobongwama kaka na nzela ya liloba Pessoas serão transformadas pela palavra. amen Amen. yango mona moto mosusu bateyi ye balobeli Tem ndenge pessoas nini que pregam de bapesi toda conseil forma, ndenge nini dão conselho de mais toda changer meza maneira, te mas não muda. mais ntango bandi koya na etonga quando começa a yango vir a moni même igreja, ici à la chapelle de Mesmo vainqueur aqui na capela dos vencedores, awa baforsaka moto te aqui não esforçam ninguém. awa ndenge okoti Você oza entra, permis okota ndenge és okoteli permitido entrar da mais maneira oza que você permis te entrou, obima ndenge mas não okotelaki és permitido sair da c'est maneira ça que você mission ya entrou. etonga oyo Esta é a missão desta tika igreja. moto aya lolenga ye Deixa a pessoa vir da na maneira que baproblème ele wana veio. bafardeau Com seus wana problemas e c'est la fardos. parole de la É a foi palavra da qui fé va transformer la que vie de son vai peuple transformar a vida do seu povo. tosambeli nzambe Eu estou orando a liloba Deus. ya kondima A palavra da emema fé changement na que vie au nom leva de mudança Jésus na sua vida, em emema nome de Jesus. changement au nom de Leva Jésus Christ mudança em nome de si Jesus tu crois Cristo. cela dis Se amen você crê, fala amém. deuxièmement Segundo, lolenge nini esengeli yo continue kosalela nzambe como é que você deve servir a Deus? soyez engagé à l'investissement financier Engaje-se no investimento financeiro, dans les efforts de la promotion du royaume nos esforços da promoção do reino. kosangaje na investir Se engajar em investir financièrement dans le royaume ya financeiramente nzambe no reino de à te Deus. comprendre maintenant oko servir nzambe na yo financièrement Entendemos que podemos servir ao Senhor ya babengi financeiramente. service financier Serviço financeiro. même mbongo esalaka nzambe Mesmo dinheiro também serve o Senhor. ezaka makolo te Não é só seus okoganye pés. baame Para ganhar c'est bien almas. É bom. alléluia Amen. eza mabe te eza service Não é mal é serviço. mais même ton argent Mesmo seu dinheiro esengeli servir nzambe deve servir a Deus. soki mbongo nesalaka premièrement te na Seu royaume dinheiro não serve o reino. eza difficile ozwa témoignage É financière difícil ter testemunho bato financeiro. nyonso bazwa batémoignage Toda financière pessoa que receberam testemunho batiaki financeiro mbongo na bango esala premièrement royaume ya colocaram nzambe seus dinheiros na 1 prioridade do Chronique serviço. 29 verset 3 Primeiras Crônicas 29, 1 Chronique 3. 29 verset 3 Primeiras Crônicas 29, 3. awa tomoni bible ezomaso de plus dans mon attachement Mas que você se apegará. alléluia Amém. pour la maison de mon Dieu Pelo amor do Je templo de meu donne Deus, à la maison de mon Dieu l'or entrego ouro et l'argent e prata que je possède Para- en propre. para o templo do Muito meu bom, Deus. en propre. Alguém que diz aquilo que eu possuo. Autre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Além de tudo que eu tenho preparado para o seu David templo. je donne à mon Dieu Eu dou a meu Deus de l'argent, dinheiro, de l'or, ouro oyo nga na que possédé, eu possuo. oyo euti na nzela motoki na nga moko. Saiu através do meu suor. Alléluia. Amém. Yango moni David Por isso azangaka vimos, mbongo te na Davi vie. não teve falta de dinheiro na vida. Pues alors, Alléluia. même moi na moko Salomon, Mesmo seu filho Salomão, même idée ya papa. mesma ideia do pai. Imaginez-vous monter sur 1000 Imagine ngombe à quel pesa nzambe alguém comme offrande. oferecer 1000 bois. Se Même tornar papa oferta ne para moko na Deus. bomo ya salaka yango te. Mesmo seu pai não fez. Mais Salomon, Mas Salomão, sache qu'il était
ele que era, pegou bois, deu oferta ao Senhor. Olha a sabedoria de alguém. Na mesma noite, o Senhor apareceu ao Salomão e disse: Salomão, eu vi o que você fez no reino. Esta oferta deu confusão no ministério financeiro de Deus. Quero saber quem fez esse Salomão. Então o que é que você quer? Porque não me dá sua sabedoria e inteligência. Porque eu sou criança para governar bem. Então você não pediu dinheiro, não pediu outra coisa, só pediu sabedoria. Então te dou sabedoria, inteligência. Ninguém será mais esperto que você. Mas para te mostrar que eu, Deus, eu não estrago. Aquele que semeia deve recolher. Abençoa o Salomão. Primeiro, atrás. Terá mais que na família, na sua Nzambe aide pas placer au top. Il y a finance ya famille na yo. Si tu crois, dis amen. Dis encore amen. Seigneur yo pambwama. Eza ane na biso ya fortune financière. Motola ba fortune financière. Le ba sous fortune financière. Et cause la partage na ngai. Et ça mi bongo na kombo na Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Donc para dar o seu dinheiro no reino do Senhor, vai te qualificar para ser abençoado. Que faire pour que notre service soit qualifié aux récompenses? Cumprimenta-se para que seu serviço seja qualificado na recompensa. O que fazer para que seu serviço se torne qualificado? O sali. Você serviu para te qualificar. Não é todo serviço que é qualificado. C'est là où peut-être les gens ignorent. Talvez pessoas ignoram. Que au servir a Deus. Mais nous avons deux types de services. Nós temos dois tipos de acceptable aceitável et non acceptable. Não aceitável. Alléluia. Amém. Pour service de qualifier on a royaume nous devons servir Dieu comme étant un privilège. Devemos servir a Deus como privilégio. Le Seigneur c'est ensemble comme un privilège. Tens que servir a Deus como privilégio. Et non comme un fardeau. E não como fardo. Alléluia. Amém. Le Seigneur c'est ensemble comme un privilège. Sirva a Deus como privilégio. Mais ça le cause fardeau te. Não é fardo. Pour monter que sous ensemble ça te mo kilo. Não há ninguém que pode ajudar Deus. Amen. Amém. Ba mango to sala ngoza mike pour sunga musala nzambe. É pequeno para ajudar a Deus. E ko beta ka tolo te que não tem ngane na sala ka pour to organizar. Não para falar que eu é que faço que essa igreja se levante. Alléluia. Amém. Que só na zate le ko tambola te. Isso não vai funcionar. Não. Não. Basungaka nzambe te. Não ajudam a Deus. Mokolo moto ko sunga nzambe nzambe comme incapable. Vai ajudar a Deus. Nzambe saka jamais incapable. Deus nunca é incapaz. Abi l'or et l'argent m'appartient. Ouro e prata me pertencem. Donc mongo sala ngona maboko. O dinheiro que você tem nas suas mãos. Eza yo te za nzambe. Não é teu, é de Deus. Le beza nzambe. Fala de Deus. Le beza nzambe. Fala aí de Deus. Donc zala kaka ba gérer o nzambe sali biso privilège. Somente somos gerentes pelo que o Senhor nos deu. Yangwana soki ozui grâce na vie. Se você tomar privilégio nzambe apamboli na misolo. Senhor te dá dinheiro. Alléluia. Amém. Ozo dominer fortune financière. Você domina a fortuna mon frère, ma sœur. Irmã. Mon angolo ko ezali privilège on nzambe sali yo. Parce que bato ebele bazo linga ba koma ndenge yo komi wana. Mais bazo bunda tongo midi poko bazo koma ngote. Yo ozui grâce. Ya kozana fortune financière. Alors tu dois toujours remercier l'Éternel. Tu dois toujours servir ce Dieu-là. Alléluia. Le privilège et non un fardeau. Praise the Lord. Alléluia. Jérémie 23, 33 à 40. Jeremias 23, 33 a 40. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Tomou une femme de Sarepta. Vimos a mulher Sarepta. Papa te esse exemple on na deuxième culte. O pai nos deu esse exemplo no segundo serviço. Comme étant un privilège. Serviu a Deus como privilégio. Alléluia. Amém. Parce que d'abord premièrement aux aqui aí. Primeiro que era. Deuxièmement, nous devons servir Dieu avec bonne volonté. Temos que servir a Deus com boa vontade. Seigneur, c'est nzambe na bonne volonté. Sirva ao Senhor com boa vontade. Alléluia. Amém. Ephésiens 6, 7 à 8. Efésios 6, 7 a 8. Ephésiens 6, 7 à 8. Efésios 6, 7 a 8. Qui dit la parole de l'Éternel. Que diz a palavra do Servez-le Senhor. avec empressement comme servant le Seigneur. Sirva o seu Senhor de boa vontade. Et non des hommes. E não os homens. Alléluia. Verset Amém. 28. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, seja escravo como recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Receberá segundo o que ele fez. Alléluia. Sirva ao Senhor com bom coração. Na bonne volonté. Boa vontade.
Jérémie 17, 10. Jeremias 17, 10. Parce que nous sommes la bonne volonté. Aquele que serve o Senhor com boa À cause de vontade mais sans relâcher. vai servir sem relaxar. À quoi abandonner jamais autre service Nunca vai ensemble. abandonar o serviço do Senhor. Peu importe les tempêtes. Não importa a tempestade. À quoi abandonner? Não vai abandonar. Alléluia. Amém. Paulo está a dizer: não tenho vergonha do evangelho de Jesus. Pois alors, Aleluia. On ne recule pas devant le service de Dieu. Não podemos retroceder no serviço do Senhor. Peut-être talvez ficasse com preguiça de servir ao Senhor. Eu estou a orar ao Senhor nesta manhã. Que Saint-Esprit appelle son magasin à servir de nouveau nom de Jésus-Christ. Servimos ao Senhor sem relaxar. Para você ter a bênção. 1 Coríntios 15, versículo 58. Ainsi, mes frères, soyez fermes. Diz que, irmão, permaneçam firmes. Inébranlables. Permaneçam firmes. Travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La Bible dit la ferme. Et nous allons planter. Inébranlable. Ce n'est pas ton problème. Mon temps qui m'embango. Et puis place à ce kende. Au contraire, la côté la cimate. Au contraire, la gauche était. Nous avons un objectif au ce kende yango. Nzamba comme sur un combo na Yesu Kristo. Vie est à course. A vida é uma corrida. Pozo de pamboli na yo. Para ter a sua bênção. Montozo ki mambango. Aquela pessoa que corre. Atala kaba makele na wendeke de gauche à droite. Il y a un objectif au yazo ke de lango. Année 2024. Et ça année objectif na yo. Et sengali li pamboli ono simba yango. Na déclarer na tongo lelo. Li pamboli wana ozozela. O simba yango na kombo na Yesu Kristo. Yamba yango au nom de Jésus Christ. Yamba yango au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un objectif. Côté de gauche à droite était. Não olha à esquerda à direita. Il y a un côté de gauche à droite était. Não olha à esquerda à direita. Et ça n'a pas récompense. Tem recompensas. Pessoas falam que não, se servir a Deus não há recompensa. Porque eu servi ao Senhor, não estou a ver mudança. Irmão diz, pai, eu dei dízimo de todo tipo. Eu dei oferta, servi, construí. Mas o Senhor não fez nada para mim. Você deu mal. Amém. Amém. Service que só cela nzambe só na récompense. Todo serviço você não tem recompensa. Sabe que você fez mal. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. O Senhor não é homem para mentir. À cause de David o Edepo. Não mentiu David o Edepo. À cause pourquoi? Vai mentiu por quê? À cause Abraham mentiu. Não mentiu Abraão. À cause pourquoi? Vai mentir o porquê? Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Service é nho se tá na récompense. Todo serviço tem sua recompensa. Première récompense sur la service ensemble. Que recebemos. Proteção divina. Proteção divina. Proteção Alguém divina. fala proteção divina. Proteção divina. Você divina. terá proteções divinas. Luc 10 verset 1. Lucas 10 versículo 1. Luc 10 verset 1. Lucas 10 1. Après autant à 17 à 19. Depois farás a leitura 17 a 19. Avant Luc 10 1. Aqui é Lucas 10 1. Jesus escolheu dois para ir servi-lo. Amém. Amém. 17 quando estavam voltando, estavam alegres todos eles. Disseram, Senhor, até demônios se submeteram em seu nome. Jesus disse, eu vos dei autoridade. E essa é a proteção divina. Neste mundo em que vivemos, se você não é protegido, você será esmagado facilmente. Esse mundo trabalha com dois poder de Deus e do diabo. Se o Senhor não te proteger, alors c'est Satan qui va te protéger. Então é Satanás que tem que te proteger. Quand Satan protéger, vers le mal. Se Satanás proteger, vai te levar no mal. Tu as besoin de la protection divine. Você precisa da proteção divina. Alléluia. Il y a un service et ça là. Por isso é o que serviço faz. Et même la protection na vie à moi. Leva a proteção na vida de alguém. Na Psalm 91 verset 1 à 3. Salmos 91 1 a 3. Psalm 91 Salmos 91 verset 1 à 3. Versículo 1 a 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Aquele que permanece no abrigo do Todo-Poderoso. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Descansará na sombra de Todo-Poderoso. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. À qui je me confie. Alléluia. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de sa perce. En plus, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera à ma tente. L'assemblée du Ponayo. Malheur monte au commun au nom de Jésus-Christ. Danger monte au commun au nom de Jésus-Christ.
juntos. Alléluia. Amém. Você precisa ser abençoado, mas haverá adversários. Papai nos fala de manhã, tarde e noite. Querendo que não terás sempre adversários na vida. Tem pessoas que vão gostar de si. Tem pessoas que não vão te gostar também. Não fizeste também nada. Mas ele não gosta de você. Aleluia. Amém. Você também não lhe liga. Porque você tem objetivo, você tem seu objetivo. Na vie, combat com force, não esforça combate, virá sozinho. Satan c'est un grand provocateur. Satanás é grande provocador. Mesmo se você não quer lutar, vai lutar com sua força. Não quer lutar, mas ele quer lutar contigo. Mas você é obrigado a ser protegido nas flechas do inimigo, nas ataque satanique, nas pièges du monde des ténèbres. Alléluia. Et lorsque ça que ça protéger na vie. O que faz é proteger na vida. Service dans le royaume. Tomba le boko na yo. À partir de ce matin, tu es protégé au nom de Jésus-Christ. Bana na ba la protéger. Misa nous la protéger. Si tu crois cela, dis amen. Dis encore amen. Deuxièmement, bénéfice à service. Benefício do serviço. E pensa na moto to bengi honneur. Da honra. Le bal sous honneur. Fala honra. Le bal sous honneur. Fala honra. Confère l'honneur divin. Confere a honra divina. Proverbe 14, 28. Provérbios 14, 28. Quand les peuples sont dans la joie, dans la gloire. Quando o povo está na glória. Alléluia. Amém. Tá falando que o povo se encontra alegria. Dentro da plenitude do Senhor. Serviço é malheur. Serviço tira que nós chamamos de maldade. Todas as pessoas têm muitos problemas. Mas o serviço da honra. Bem-amado, o Senhor honra aqueles que o servem. Joseph en Égypte. Como José no Egito. Era honrado em dia. Não era amanhã. O Senhor soube honrar José. É capaz. Assim que você está saindo aqui, vai dar valor naquele problema. Aleluia. Amém. É impossível para o que é possível as pessoas serviço a Nzambe o serviço de Deus honra a pessoa. Não podes nunca servir a Deus. Nzambe atika na posição deixar naquela posição. Na Jean 12, 26. Em João 12, 26. Se quelqu'un me sert, se alguém me servir, qu'il me suive. Que ele me siga. Et là où je suis, e onde eu estou, là aussi sera mon serviteur. Também será meu servo. Si quelqu'un me sert, se alguém me serve, mon Père l'honorera. O meu Pai honrará. Oremos a Deus. Nzambe a honoré na kombo na Yesu Cristo. No nome do Senhor. Nzambe biko pesa moto valeur. O Senhor sabe dar valor a alguém. Alléluia. Yangwana zana objectif. Tenha objetivo. Que ano 2024. Et Seigneur Nzambe a honoré mo sala na ngai. O Senhor deve honrar. Akosala ngona kombo na Yesu Cristo. Em nome do Senhor. Troisièmement. Terceiro. Service a Nzambe. Serviço do Senhor. Assure la continuité dans la foi. Garante a continuidade na fé. Donc la persévérance. Chamamos a perseverança. Pour garantir notre éternité. Para garantir a eternidade. Assure la continuité. Ela garante a continuidade na fé. Pour garantir l'éternité avec Jésus-Christ. Para garantir a eternidade com Jesus Cristo. Et comme ça que moto a toujours planté. Vai fazer com que a pessoa se torne plantada. Parce que tu comprends que compreendemos que o but par lequel tu sembles ali o objetivo é herdar o reino dos céus. Você irá no seu nome do Senhor. Amém. Amém. É o objetivo da igreja. Bens materiais são seus direitos. Mas o objetivo que o Senhor veio aqui é que a sua alma possa ser salva. Vimos aqui. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Tanga Luc 16, 28 à 29. Lucas 16, 28 a 29. Luc 16, 28 à 29. Lucas 16, 28 a 29. A história e enfer. Vimos a história do inferno. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Verset 29. Abraham répondit. Abraão respondeu. Ils ont Moïse. Eles têm Moisés. Et les prophètes. E os profetas. Qui les écoutent. Que os ouçam. Amen. Amém. Un homme riche, homem rico aqui na terra, qui n'a pas servi Dieu. Que não serviu ao Senhor. Quando voltou na terra do Senhor, não tinha lugar. Amen. A se retrouver aqui no inferno. Se encontrou no inferno. E aí disse Pai Abraão, pai. Deixe pessoas para falar com meus irmãos. Que eles não venham onde eu estou. La parole de Dieu leur dit. A palavra lhes diz. Que na lá também tem profetas. Que ouçam.
Alléluia. Amém. Basala makambo bazote ya bango. Que façam o que está a ser pregado. On est allé au bengue développement très É capital. o desenvolvimento muito On capital. peut se à comprendre Para a pessoa poder que entender. même service na yo. Mesmo teu Ils serviço. ont positionné na royaume ya Vai te Nzambe. posicionar Ya no omoni serviço. Pierre atuna ki Jésus Christ. Pedro perguntou a Jesus. Alobi papa to Diz, tiki "Papá, basi to tiki deixa misala. a mulher, deixa o Tolandi trabalho. yo E to sela yo. seguimos. Toko gagner. Vamos ganhar o que é? Taki question moko très sage. É uma pergunta muito sábia. Yesu abisi David. Jesus disse a Abisi Davi. Pierre. Disse a Alobi Pedro. moto o atiki misala pona Aquele nanga que sela ngai. deixou para me servir. Na mabele awa ya se. Aqui na terra. Akopambwa ma 100 fois. Será abençoado 100 Na vezes. kosuki se wana te. Não vai parar Même por na ali, lola. mesmo no Na céu. kopesa royaume ya Eu vou lhe lola. dar o reino dos céus. Na sambeli Nzambe. Eu oro a Deus. Okopambwa ma 100 fois na Serás se. abençoado 100 vezes. Na lola kozwa kitu wana au nom de Então, Jésus também Christ. terá todo o Só reino que do eza oloba na Senhor. zwi yango. Se você falar, recebe. Betela Nzambe la maboko. Aplauda para o Senhor. Bienvenue dans notre journée d'alliance et de briser les malédictions Bem-vindo no générationnelles. nosso culto de quebrar maldições generacionais. Betela Nzambe la maboko. Aplauda para o Senhor. Lelo ezali culte na biso ko briser ba malédiction É générationnelle. nosso culto de quebrar maldições generacionais. Ezala makambe beleza então comprendre ava na Tem lombango. muitas coisas que temos que entender. To komona ba source biblique Veremos fontes bíblicas ya ba malédiction générationnelle de maldição generacional. pe ba kisi na yango. Também seus remédios. Alléluia. Amém. Proverbe 26 Provérbios 26, verset 2. versículo 2. Proverbe 26 verset 2. Provérbios 26. La Bible nous 2, dit a palavra diz: comme l'oiseau s'échappe, como o pardal que voa em comme fuga, l'hirondelle s'envole, andorinha que esvoaça, ainsi la malédiction sans cause assim a maldição sem motivo, n'a point d'effet. justo não pega. Amen. Amém. Malédiction sans A cause. maldição sem causa Eza ne fait mon côté na não vie tem na yo. nenhum feito na sua Amen vida. wana eza yo te. Esse amém não é seu. Babi malédiction nyonso eza na cause te. Toda maldição que não tem causa Eza nul et sans effet au nom de Jésus Christ. Sem feito em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Donc c'est que comprendre que ba malédiction ezali réelle. Temos que entender que maldições são reais. Wana kobosa na yango te. Não esqueça, Bilakeli mabe eza réel. as pragas são reais. Les malédictions Maldições sont des forces dans le monde invisible. são forças no mundo invisível Elles ont le pouvoir de produire le mal. que podem produzir o mal. Ba malédiction c'est ba force dans le monde invisible. Maldições são forças no mundo invisíveis. Elles ont le pouvoir Elas têm de poder produire mabe na kati ya de mutu. produzir maldade dentro da pessoa. Amen. Amém. Esaïe 42 verset 22. Isaías 42, 22. Esaïe 42 verset 22. Isaías 42, 22. Ah bazo bana biso Aqui estão a dizer: bazalaki peuple moko o bazalaki plongé na ba cachot. era um povo que estava encarcerado. C'est un peuple pillé et dépouillé. Era um povo saqueado e roubado. On les a tous enchaînés Que todos foram apanhados dans des cavernes, em cavernas, plongés dans des cachots. escondidos em prisões. Ils ont été mis au pillage Tornou-se presa, et personne qui les délivre. sem ninguém para resgatá-lo. Amen. Amém. Et personne qui disent restitue. E tornou-se despojo. Abatalisi bato ba catégorie ya bato oyo Mostrando a Satan a bloqué na categoria vie. das pessoas que diabo bloqueia suas Satan dans la vidas. bato mosusu atia na ba cachot Diabo spirituel. colocou pessoas nas prisões Na ba espirituais. condamnation, na ba réclamation, Condenações, reclamações. na ba prison, Em na prisões. ba chaîne. Encarcerou essas pessoas. Moto lolenga wana aza maudit. Esse tipo de pessoa é amaldiçoado. Amen. Amém. Malédiction emonanaka boye te na A miso mais eza maldição réel. não é visível assim, mas é real. Okonote yango na vie ya moto. Vais notar na vida de alguém, Mais emonanaka boye te. mas não se vê aos Yo so olhos mona nus. singa limitation. Você já viste Oh, filme mona de ngote imitação? mezali. Não verás, mas tem. Ozomona moto azotoka. Alguém que está a Po transpirar azwaka mo eloko wana para moke. ter pelo menos aquela coisa. Kaka eloko wana baninga baso basali yango Aquela coisa que baréussir. os outros conseguiram. Mais soki omona tour na yo. Mas se é na vez dele. Zero. Zero. Amen. Amém. Eloko ya mokie. Uma pequena Mais efoko coisa. baprière ebele mpo olonga Mas yango. muita oração para poder ter. Eza malédiction. Isso é maldição. Mais lelo ezotika na Ou kombo na está Yesu te Christ. deixando no nome de Jesus. Ezotika au nom de Jésus Está te Christ. deixando no nome de Jesus. Derrière chaque malédiction, il y a Por toujours detrás une cause. de uma maldição sempre tem uma causa. Na nsima bilakeli mabe nyonso ezalaka na cause. Por detrás de uma maldição sempre Eza na há malédiction moko causa. taka na vie ya moto sans cause. Não há nenhuma maldição sem causa. Awa tomoni derrière que prince azopesa témoignage. Vimos que o príncipe está a dar o seu Luni ya mama testemunho. moko ya église na ye.
Uma senhora de sua igreja, avant de comprendre où tu voyages en Israël, antes de compreender, ela voltou numa viagem, depois ficou doente. malade vers la mort. Uma doença que ia levar à morte. Chamaram o servo do Senhor. Foi orar para a senhora. Pergunta o que ela trouxe de viagem. Quando perguntou à senhora, trouxe uma estátua. Comprou e trouxe. Aquela estátua era a causa daquela senhora. Quando o servo pegou, queimou aquela estátua, aquela senhora se restabeleceu. A causa da doença daquela senhora era que comprou a cor. Trouxe em casa. Fez entrar espíritos ao contrário dentro de casa. Nenhuma maldição que não tenha causa. Temos alguns tipos de maldição. Primeiro tipo de maldição. Malédiction de Dieu. Maldição de Deus. La malédiction de Dieu. Maldição de Deus. Est-ce que Dieu pas la Será que Deus também amaldiçoa? Mais la Bible dit qu'il est lent, la colère, riche, la miséricorde, lent en colère. Como é que tem que amaldiçoar a pessoa? Mais oui, Genèse 3, 14 à 19. Gênesis 3, 14 a 19. Gênesis 3, Gênesis 3, 14 à 19. 14 a 19. Ah, tu as Adão désobéir. Quando Adão desobedeceu, ele e a sua esposa chamada Eva. Et l'Éternel dit au serpent, E o Senhor disse à serpente, puisque tu as fait cela, uma vez que você fez isso, tu seras maudit entre tous les bétails, entre todos os rebanhos, entre tous les animaux des champs. Todos domésticos, entre todos os Tu marcheras sur ton ventre. Comerás do seu ventre. Et tu marcheras de la poussière, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Comerás do pó todos os dias da sua vida. 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écraseras la tête. Verset 16. Amen. Il dit à la femme, on a pas dit dans le serpent, aïe pas moi aussi. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point le sol. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu entièreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Le sol sera maudit à cause de toi. Ça m'a libéré. Parce que ça va déjà méchant. Porque já estava nervoso. Désobéir. Assim que você me desobedeceu, a terra será amaldiçoada por tua causa. Todos os dias da sua vida vais sofrer. Alléluia. Amém. C'était la malédiction. Era a maldição. O Senhor libertou. Donc Adam et Ève ont commis la désobéissance volontaire. Adão e Eva cometeram a desobediência voluntária. Désobéissance volontaire. Tem desobediência voluntária. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Qual é a solução? É a pessoa receber deuxième type de malédiction. Segundo tipo de maldição. La malédiction de la loi. Maldição da lei. Malédiction de Mibeko. Maldição da lei. Amen. La malédiction de la loi. A maldição da lei. Deutéronome 28, 15 à 66. Deutéronome 28, 15 a 66. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Na verset 15. Seu versículo 15. Se Deutéronome 28, verset 15. Se começarmos a ler, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, se não obedecer o Senhor seu Deus, si tu n'observes pas en aimer, pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Le baron est en réalité. 17. Ta corbeille et ta huile seront maudites. Non. Amen. Donc, se você começar a ler, não vai gostar até. Mais é réel. Mas é real. Naquela pessoa que não obedece a palavra do Senhor, a palavra segue. Il y a des petites choses, mais ça a des conséquences graves. Tem pequenas coisas, mas consequências graves. Alléluia. Amém.
Mais il y a des conséquences. À chaque fois tu vois que la vie n'évolue pas. Et Seigneur, on n'a pas Saint-Esprit, quel est le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Donc la malédiction a loi. Et qu'il y a un problème dans la vie. Ela cria problemas na vida. Nas pessoas que desobedecem a palavra do Senhor. Quand quelqu'un brise la loi de Dieu, quando a pessoa quebra a lei do Senhor, c'est la loi qui le brise. É a lei que o quebra. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Não será sua partilha em nome de Troisième Jesus. malédiction. Terceira maldição. La malédiction du diable. Maldição do diabo. Papa te akoloba ngo azala malédiction mo ya muke. Pai disse que é uma pequena maldição. Arrêtez les choses à malédiction mo bezana nguya makasité. Mas não tem grandes efeitos. Mais ils ont influence. Mas tem influência. Satan aussi maudit. Satanás também amaldiçoa. Mais c'est l'une des malédictions faciles à traiter. Mas é uma das maldições fáceis quand a vous tirar. Demeurez à Dieu. Quando você permanece no Senhor. Você trata facilmente quando você está com Deus. Mais Satan parle que la rabato mabe. Mas Satanás também amaldiçoa. Alléluia. Amém. Nombre 23. Números 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Não pode nada contra Jacob. Tá bem enchantement ni kola kindoki. Bila kelima be. Maloba mabe. Balobi eza na effet na vie na yo ndongo fandi wana. Tomba le boko na yo. À partir de ce matin. Maloba non so bandoki maloba ni kola vie na yo. Et comme nul est sans effet au nom de Jésus-Christ. Babila enchantement ne peut rien contre toi. Não pode nada contra você. Donc bila kelima be ya bandoki. A maldição dos feiticeiros. Parce que ndoki alonga moto chaque jour. Feiticeiro amaldiçoa todos os dias. Ce que tu que lui temps. Se você lhe deixar o tempo. Yazo confesser ma be. Vai confessar o mal. Que kobonga te na vie. Tokotala soyo kobonga. Tokotala soyo kobata. Obota. Tokotala soyo kobala. Veremos se vai casar. Yangwana bila kelima be. É a maldição. E osomona pe mutekana ndako libala. Alguém também vai? Mwana zate. Não tem filhos. Libala zate. Não tem casamento. Motabana famille zate. Même avion pamba awa kolonga luwana même tana bengela pamba awa. Non mutamatangwa zate. Pourquoi? Por quê? Alléluia. Amém. Outra família, ninguém comprou pelo menos I10. Même até vélo a pamba, ta soma ngazate. Pourquoi? Por quê? Condamnation. Condenação. Alléluia. Amém. On dit ma bengi oppose à la bénie. Eu te chamo para ser abençoado. Eu não vi seu amém. Alléluia. Amém. Donc Satan là quelqu'un moto mabe. Satanás também amaldiçoa. Et qu'on soit quelqu'un moto asa distrait. Vai atingir aquela pessoa distraída. Olha que ba pongi banda 20 et 5 heures. 20 até 5 horas. Olha que baso bina na butu ba longi yo. Mais moto tellement que na butu. Abali ko parler en langue. Abali ko tellement ba esprit mabe. Moto ça dit danger biblique. Et ça passe pour longa e. É difícil de vencer. Toma le boko na te déclarer du corona yo. Declaremos sobre isso. Yamba nguya ko bonde na makasi na kombo na Jésus. Yamba ngona kombo na Yesu Kristo. Si tu crois cela, dis amen. Você crê, fala amém. Alléluia. Ephésiens 6 et 12. Efésios 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Não podemos lutar com carne. Mais contre les principautés, mas contra principados, contre les gouverneurs, contra les princes des ténèbres. Príncipes das tu trevas. comprends que Satan n'a pas prince des ténèbres. Compreendemos que Satanás tem príncipes das trevas. Gouverneur à sorcellerie. Tem governantes das trevas. Satan n'a ministre à Boutou. Tem ministros das trevas. Bien organisé. É bem organizado. Alors, le gars boyo sala ba blague na prière. Não, você está fazendo brincadeira na oração. Não brinca na oração. Amém. Alléluia. Amém. Parce que tongo midi poko azana pour ko la kala moto mabe. Está lá para amaldiçoar o homem. Tosambeli nzambe na poko alelo. Na tongo oyo. Bila kelema be nyonso libota na yo. E kolonga osute na kombo na Yesu Kristo. Não vai vencer em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Eza na ba solution. Tem soluções. Kata bila kelema be to benyo la malédiction de l'homme. A maldição do homem. La malédiction de l'homme. A maldição do homem. Bila kelema be ya moto. A maldição do homem. Isaïe 54, 14 à 17. Isaïe 54, 14 à 17. Dieu reconnaît et croit à la malédiction de l'homme. Senhor reconhece e crê na maldição do homem. Jesus reconhece que há maldição do homem. Que o homem amaldiçoa o outro homem. Alléluia. Amém. Verset 16. Versículo 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par ton travail. Mais je crée aussi le destructeur pour la briser. 17.
Toute arme qui forgera contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. En tant que mon Seigneur, arme nyonso côté le melayo. Okosala nini? Okosala nini? Balobi oko condamner yango. À partir de ce matin, arme nyonso côté le melayo. Ezala condamné au nom de Jésus-Christ. Ezala condamné au nom de Jésus. La malédiction de l'homme existe. A maldição do homem existe. Vimos Noé amaldiçoou seu próprio filho. Noé. Amaldiçoou seu filho. Veremos em Gênesis 9, 20 a 22. Noé maudit Sam, son fils cadet. Amaldiçoou seu filho Cané. Pourquoi Por que amaldiçoou? Parce que Sam a Porque ele viu a sua nudez. Il but du vin, s'enivra. E ele, Sam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Viu a nudez do seu pai. Et il les rapporta dehors à ses frères. E foi contar a seus irmãos. Amen. Amém. Peut-être un s'il vous plaît. Outro versículo seguinte, levou nos seus irmãos. Oh, vai ver, o pai está nu. Os seus irmãos cobriram seu pai. Quando o pai acordou, disse, mas o que é que se passou? Porque não, pai, olha, mas quem me viu? Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchaient en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, lorsque Noé se réveilla de son vin, il prit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Essa la partage na outra na compreensão de Cristo. Na habite nana loba maloba mapena génération na yo. Coisas negativas na sua geração. Ah, tomoni Noé a maudire Canaan. Noé amaldiçoou Canaan. Oh, Canaan c'est le fils de Cham. É o filho. C'était papa, mais moi mas o filho foi amaldiçoado. Combien de générations pour le Moïse a longo la peuple a que na bango na mboka Canaan? Quantas gerações que Moisés tirou para levar no Canaan? Levou muito tempo. De génération en génération. Mais tellement maloba o papa loba kapa mwana suka. Lokolo moni nidité nanga. Assim que viu a minha nudez. Ozlakale mi mabe. Loba wana ezwaki toujours effet na yango. Tomou seus efeitos. Même nzamba reconnaître yango. Et puis Moïse, qui est bimi sa peuple wana, même pas bango na Canaan. Oh Canaan, asa mwana Sam, o balakela ki mabe. Que foi amaldiçoado. O goza esclave ya esclave. Escravo dos escravos. Yango mona botele territoire. Ba botele pouvoir. Pourquoi? Il a été maudit par son père. Amaldiçoado pelo seu pai. Amen. Amém. Yango mwana nyoso amoni nidité ba todo filho que vem no desde do seu pai. Na province, il y a une fille tem uma senhora que veio ter comigo, veio ter com o pai. Beaucoup de temps muitos anos que não estava conseguindo conceber. Pai disse ao pai, pergunta a ela. Ela se relacionou com seu tio. Essa idade, ela vai falar consigo. Eu falei com ela. Deus disse que você se relacionou com seu tio. Oh, porque sim, é verdade. Então você viu no desde do seu tio. Naquele dia pegaram toda a sua semente. A semente está na mão do seu tio. Ele se tornou marido da noite. Você não tem direito a ter filhos. Ele diz, busque, vai te dar seus filhos. Amém. A causa daquela senhora viu a nudez da sua mãe. Tu peux être ici. Você pode estar aqui. Tem pessoas que se relacionam com seu pai. Quand tu fais ces choses, quando você faz essas coisas, malédiction générationnelle. Você terá maldição generacional. Você se relacionou com seu pai. Malédiction générationnelle. É maldição generacional. Tu dois payer le prix pour que pagar o preço para retirá-lo. Sair se relacionando com sua mãe. Ou com seu filho. É malédiction. É uma das maldições. Ou se relacionar com meu tio. É formas que você deve buscar a Deus. Ora a Deus nesta manhã. Que eu estou no meu générationnelle. Toda forma de maldição. Saia na sua vida em nome de Jesus. Malédiction toda maldição tem causa. Alléluia. Amém.
Le papa a droit de o pai também tem direito de amaldiçoar seu filho. En tant que papa, Como pai, tu as droit de não tens direito de falar coisa errada com seu filho. Ofender seu filho de manhã, tarde e noite. Morre pelo menos. Você não terá esse na sua vida. Se você conseguir, não foi eu que te disse. Quando você proclama, você amaldiçoa seus filhos. Alléluia. Amém. Au moment on a peut-être 20 ans, 30 ans. Maloba yo loba. Et pas que ça fait na vie à moi. Vai começar a ter efeito no seu filho. Alléluia. Amém. Lelo zo mona, lelo makamto zo mona, ce n'est As pas nous qui avons coisas que nós provoqué cela. vimos, não fomos nós que provocamos. Eza ba arrière parents ba fait ba São ça. nossos antepassados que Désolé fizeram. mais ba problème na bana. Mas agora tem problema nos Il y a une filhos. solution zanine. A solução qual é? Service dans le royaume. Serviço no reino. La repentance. O arrependimento Donc ça là que oh, donc c'est une forme de malédiction. fará que você retire Et essa abandonner maldição. finalement. E que Toma abandone le a boko na sua yo. vida. Levanta as Je suas prie mãos. l'Éternel Ora ao Senhor. que la miséricorde de Dieu Que a misericórdia soit do ton Senhor partage au nom de seja Jésus-Christ. sua partilha no Soit nome ton de partage Jesus. au nom de Jésus-Christ. Seja sua partilha no nome de Alléluia. Jesus. Amém. Papa te kolobanga on a deuxième culte. Pai falou no segundo serviço. Attention. Cuidado. Koboya papa ndote mama na ote. Não nega sua mãe nem seu pai. Papa na yo mama nta O ozonela na seu kombo na pai, yo. quando chora em seu nome, Eza otobengi pe memaka malédiction. também leva maldição. Bible bi mwana tosa baboti. Obedeça a seus Pour pais vivre longtemps na moki. para se prolongar os seus dias Kolia na bien terra. te mais maman kuna zo souffrir. Não comer bem, mas a sua mãe está Au sofrendo. moins que oza na yango te. Pelo menos Mais você se não você tem. na yango, Se você Ça tiver, quelque chose. dá alguma coisa. Tant azoba merci. Quando fala obrigado, Alléluia. Alléluia. Oza na toi te maman zando não tem kakanga. Ce direito n'est pas ton a minha problème. mãe feiticeira, não é Mon teu toza na problema. nzambe ba toucha kambongo na été. Aquele que está com Tu Deus não pries tem com pour teu cela, dinheiro. Você au ora, wendre yango, você au unge, pessier. você dá a sua mãe. Ayako ba merci. Vai falar Yo suis obrigado. pamboli. Você recebe So que bênção. ngasa ba incantation. Se quer fazer Akokuta na Jésus Christ vai na se kati ya encontrar mbongo com wana. Jesus Cristo dentro daquele dinheiro. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Donc papa nous en a droit là. O seu pai tem direito. Papa nous na moli pas en a O droit. teu pai espiritual tem direito. Parce que basa ba moko soka lobi ko peut Porque são contingir. dos que pode falar e acontecer. Alléluia. Amém. Betela nzambo na maboko. Aplauda para Jesus. Et dernier type de malédiction, E último tipo de maldição, malédiction auto-affligée. maldições auto-afligidas. Oh moto yemo kazo komi lukela ba Que a problème. pessoa se busca Amen. se amaldiçoar. Oh betambo liya moto yemo zo créer ba problème. A bênção, talvez que ele Dessa recebeu, type de malédiction, produz problemas. São um tipo de maldições. oh eza ke moto yemo ko a créer A problème. pessoa criou o problema. Yemo ko a créer auto bengi colère ya Criou o que nzambe. nós chamamos ira de So Deus. neti moto la Caïn. Alguém como Caim, Nande connaît ba mi balé, com seu irmão. mais muninga apesi offrande nzamba sepe na Alguém deu yango. oferta que o Senhor se agradou. Yo pesi nzambe bloque lemba Você deu coisas erradas. Eh? Bama tembele bandunda. Ramas, Ouais, hein? jimo yelembi lembi. Já teve Yo muito pesa nzambe comme sol. offrande. Você dá a Deus como oferta. Essa uma pessoa pesa nzambe offrande. Alguém Ouais, dá oferta. lemba wana. Mole. Mole. Aquela oferta 10 mil kwanza, 50 mil. 100 kwanza. Mas dá 100 kwanzas. 200 kwanza. 200 kwanzas. Mais c'est à 10 000 kwanza. Tu dois Mas você tem 200 10 kwanza. mil kwanzas. Você dá 200 kwanzas. Daí mona Caïn. Igualmente a Caim. Mais de connaître que offrande premix. O seu irmão tomou premissa. Apesa ngo nzambe. Deu a Deus. Nzambe a trouvé Deus encontrou. a sepe na offrande ya ndeko na ye. Agradou-se na oferta do seu irmão. Mais Caïn Bible bi Mas abomaka ndeko na ye. Caim matou seu irmão. Et criaka problème pas Caïn. Isso criou problema no Caim. Amen. Amém. Yango en tant que chrétien, Como cristão, attention à kofongola porte. cuidado de abrir as Eza ba porte portas. tutango fongoli yango. Tem portas que você On abre. engagé combat durant toute ta Você vie. engaja combate Oza durante ko toda a sua bunda vida. esprit na ko bundisa yo. Aquele espírito vai lutar contra si. Amen. Amém. Éviter la kolongola zemi. Praise alors. Aleluia. Ça crée des problèmes. Isso cria problemas. Éviter de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Evita fazer coisas que não agradam ao Senhor. Dans le but que ça m'a bé. Sabes que não Et é pour bom. même la conséquence est Vai levar grave. consequências Il faut graves. abandonner. Então abandona. Babeka malédiction au moto yemo ka A maldição é luki. que a pessoa busca ele Batu mesmo. bakota banda kwa nganga. Entra na casa de quimbandeiro. Tango chema kona piste Quando wana. coloca os seus Você já pés tá na naquela pista. casa, você já está naquela casa. Alléluia. Amém. Oh longola bazemi. Ah, porque não tiraste Longola gravidez. batu bazemi zaba piste. Tirar gravidez, isso Il a tem uma plusieurs pista. pistes. Tem muitas Ota pistas tale créer un problème na vie à que moi. cria problema na vida de alguém. Mais gloire soit rendue à Mas Dieu. glória seja dada ao Nous Senhor. savons Jésus-Christ de Temos Nazareth. Jesus Cristo de Yesu Nazaré. Kristo atali yo Jesus ne Cristo viu chawana. você naquele estado. Abi non. Disse não. Alléluia. Amen. Nakotika moto boete. Não vou lhe deixar Car assim. Dieu a tant aimé le Porque monde. o Senhor amou o mundo. Nzambe alingaki moto Deus atindi mwana amou. mo Yesu Enviou Kristo. o seu filho Jesus Afin que Cristo. moto akondima Para que ye. aquele que crê Akokanga masusu na malédiction não te. pereça. Akozala libre. Será livre. Bible elobi na biso. A palavra
nos si diz le Fils de que l'homme o vous Filho do affranchit, Homem vos libertará. vous serez réellement Você libre. será realmente Na tongo lelo. liberto. Na manhã de hoje, Solution ezali nini? a solução é Yesu o Kristo quê? akota kati na Jesus yo. vai entrar dentro de si. Amen. Amém. Moto wako muto mais solution ezali nini? Que não, qual é a solução? Solution ezali premièrement A solução yamba Yesu é Kristo receber lokola Jesus mokonzi pe mobikisi. como Senhor e Salvador. Galates 3:13. Gálatas 3:13. Christ nous a racheté de Cristo la nos malédiction de la resgatou na loi. maldição da lei. Amen. Amém. Yema comme qui sumu na place na Se yo. tornou pecado em seu On ne sait pas lugar. comment va sala. Tudo que seus antepassados Papa no fizeram, basala. os seus Yomo ko pais, sala. você fez. Christ azwa ke angolo Cristo yomo na ngoma tomou Golgotha. tudo. Akoma ki no malédiction. Golgotha. Se tornou Po yo koma maldição bénédiction. para seres bênção. Akoma ki moto moko inutile. Se tornou inútil Po yo koma utile na para você se vie. tornar útil na vida. Yango na forme no so malédiction na Toda vie na forma yo. de maldição na sua Balobela vida. maloba mabe. Falaram palavras E como ko negativas. affecter yo. Começou a afetar a Eza sua vida. détruit na kombo na É Yesu destruída Christ. no nome de Jesus. Eza détruit au nom É de Jésus destruída Christ. em nome de Jesus. Eza détruit au nom de É Jésus. destruída em nome de Jesus. Alléluia. Amém. Pour être alors. Aleluia. Deuxièmement, Segundo, la vie de la repentance. a vida do Papa, arrependimento. te serviço yango ah. Pai nos diz Vie à repentance. a vida do Et arrependimento provoquer auto bengi miséricorde et que entente. provoca a misericórdia de Deus. Peu importe ma bé osa de passer Não tout na moment. importa o que você fez Quand no on continue à passado. vie à repentance. Quando você entra na On vida do croit en Jésus arrependimento, comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. acredita no Jesus. Au sein de ma vie à repentance. Você se arrepende. Nzambe wana akoyeba ko Jesus restaurer. vai te restaurar. Tomba le boko no place osali. Levanta as suas mãos. To sambeli Nzambe na tongo lelo. Oremos a Deus nesta manhã. Zala restaurer na kombo na Seja Jésus Christ. restaurada em nome de Zala Jesus. restaurer na kombo na Jésus Seja Christ. restaurada em nome de Place Jesus. nyoso Satan abebisa na Todo vie na yo. lugar que Satanás À estragou na partir sua de ce vida, matin, a partir desta ils ont manhã, restauré au nom de és Jésus-Christ. restaurado em nome do Si Senhor. tu crois cela, dis Você Amen. crê, fala amém. Dis encore Amen. Fala amém. Le bon Seigneur, Fala Senhor. je ne serai pas maudit au nom de Não serei Jésus-Christ. amaldiçoada em nome do Je ne Senhor. serai pas condamné au nom de Não serei Jésus. condenada no nome de Et Jesus. ça, la manafino na kombo na Seja Jésus-Christ. feito na sua vida. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua palavra. Mettez-la Nzambe wana maboko. Aplauda para o Senhor. Telle ma place aux alliés bien-aimés. Levanta onde você está. Tomba mongongo no pesa Nzambe, merci. Levanta a sua voz e Pensa agradeça Nzambe, ao merci. Senhor. Agradeça a Pesa Jesus. Nzambe, merci. Agradeça a Dis Jesus. merci à notre Seigneur. Fala obrigado ao nosso Senhor. Dis merci à notre Seigneur. Fala obrigado ao Senhor. Dis merci à notre Seigneur. Fala obrigado ao Senhor. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant de bonde là, Antes de orar, tolingi to sunga yo za awa kati na biso. queremos te ajudar, você que está no nosso lado. Première chose tolobi ezali ko zana bo moko na Yesu Kristo. Estar em união com Jesus Cristo. Na senga samena so botele s'il vous plaît pardon. Vamos pedir que toda a igreja se coloque em pé. Mais par respect s'il vous plaît totele. Por respeito, por favor. Olingo pesa vine pa Yesu Kristo. Queres dar a sua vida a Jesus Cristo? Parce que non seulement loba mi awa, Porque tudo que foi dito aqui, sans Yesu Kristo, sem Jesus Cristo, c'est impossible pour é nous. impossível para si. Ya on za auto into sunga to bonde la Estás aqui, queremos te ajudar. Olingo pesa vine pa Yesu Kristo boko. Queres dar a sua vida a Wana tozo Jesus? bonde para to partager le bonheur. Antes de compartilhar a Zane bondade, loko mo ke sengeli sa tem mana. alguma coisa que deve ser feito. Olingo pesa vie pa Yesu Kristo mra ka Queres dar a sua vida a Jesus? Levanta as suas Olingo mãos. pesa vine pa Jésus. Queres dar a sua vida? Não tenha vergonha. Papa. Queres dar vida a Asabe Jesus? te ba maboko wana bazoya. Assembleia, aplaudimos. Yaka yaka to bonde la pona yo. Vamos orar para si. Koyoka son te salese individuel. Não tenha vergonha. A Olingo pesa salvação vida para é Jesus Cristo. individual. Oyoki mateya. Ouviste? Tokanga motema te yaka o liboso Não to bonde la pona endureça yo. seu coração. Vamos orar Betela para maboko wana si. bazoya. Aplauda para o Eza Senhor. makambe bele nzambe sengela sela Tem yo muita lelo. coisa que o Senhor tem que fazer. Alors yaka bien aimé. Venha, bem amado. Yaka tozo zela yo. Venha, estamos à tua Olingo espera. pesa vie pa Yesu Kristo. Quer dar sua vida a Masumo Cristo. ne sengele limbisa Aquele malelo. pecado deve ser perdoado. Nzambe na we depo sengeli akota kati na yo. Deus tem que te ajudar. Tokanga motema no te yaka. Não endureça seu coração. Ozape awa. Estás aqui, Ozonga na nzela ya mabe. voltaste nos maus caminhos. Ozaki na Yesu Kristo me itamboli na yo. Estavas em Jesus, Ebebi. mas a sua caminhada estragou. Bien aimé opportunité pesa melo na tongo. Eis a oportunidade. Ozongeli banzela wana. Voltaste os caminhos Ozongeli ba même ruins. habitude wana. Voltaste maus Ale pa yo hábitos. poso comprendre nini Não sala estás a makibongo. entender o que Alors aconteceu. opportunité pesa melo yo Eis maintenant. a oportunidade Yaka agora. ao liboso to bonde la pona Venha, yo. vamos orar para Wana si. tozo bonde la. Assim que estamos a Nzambe Seigneur orar, a se manifester. Deus vai se Yaka manifestar. liboso to zela yo. Venha, estamos à tua Beta espera. maboko wana bazoya. Aplaudimos para o Tokanga Senhor. motema no te leka. Ba bonde la pona yo. Vamos orar para si, Afin ba maldition elonga na vie. para que a maldição seja retirada da Merci, sua Seigneur vida. Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Que Dieu vous bénisse. Que Deus Bande onoso baza liboso awa. Todo Tanga mundo que miso está na aqui yo. em frente, feche seus olhos. Talo butomba loboko na mobali. Levanta a sua mão direita. Okoloba maloba oyo aprenga. Vais falar essas palavras. Loba
Vai falar, Senhor Jesus, eu vim diante de ti, perdoa os meus pecados. Creio que eu sou pecador. Abre meu coração. Te recebo como Senhor e Salvador. Teu sangue me lava e purifica. Escreve meu nome no livro da vida. Assim que tu virás, que eu seja salvo. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor, porque você salvou a minha vida. Sou chamado seu filho. Em nome de Cristo. Amen. Amém. Aplaudimos para o Senhor. Père, au nom de Jésus, Pai, em nome de Jesus, merci pour notre âme. Obrigado pelas essas almas, Senhor. Escreva esses nomes no livro de lembrança, que sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. E o primeiro passo importante a fazer, todas as coisas que você fez, mesmo foram seus antepassados que fizeram que está a afetar a sua vida, está anulado no dia de hoje. Seriamente, permaneça na casa do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. O Senhor vai se manifestar na sua vida. Temos a nossa irmã, o nosso irmão. Tem uma informação a vos dar. Vamos seguir o irmão. A igreja vai aplaudir para o Senhor. Acclame le Seigneur. Aplauda para o Senhor. Praise the Lord. Aleluia. Alléluia. Amém. Partager le bonheur. Vamos orar antes de partilharmos a bondade. Malédiction générationnelle. Toda a forma de maldição generacional. A maldição dos meus antepassados está a afetar a minha vida. Seja quebrado em nome de Jesus. Levanta a sua voz, ora a Deus. Quem está a orar a Deus? Está a quebrar toda a maldição. Está a levar derrota na sua vida. Quebra. Quebra toda a maldição. Détruis ma malédiction générationnelle. Destrói toda a maldição generacional. Alguém está a quebrar. Esprit wana pauvreté. Esse espírito de pobreza. Esprit wana malade de bota na yo za la pobreza seja quebrada. Détruis yango beleme. Destrói. Malédiction nyonso longo na vida yo. Toda maldição que sai da sua vida. E bebe sa mala vida yo. Que seja destruída. Bonde la avec autorité. Ora com autoridade. Balacho masque de vieillesse. Meteram máscara de velhice. Ba pessoa mabali ya butu. Te deram marido da noite. Ba pessoa basi ya butu. Te deram filhos. Ozo bebe sango. E já a quebrar. Bonde la bien-aimé. Ora bem amado. Brisez femme sa malédiction. Bondolobo sanda kaba sanda la basando kebe sanda kababo. Blondolobo sanda kaba sanda kababa. Le sanda la basanda. Ozo bebe sa malédiction nyonso. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Obrigado Rei dos Reis. Merci le Tout-Puissant. Obrigado Todo-Poderoso. Au nom em nome de Jésus. De Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim nós oremos. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Em nome de Jesus oremos. Levanta as suas mãos. Entre no manto do meu Pai. Declaro sobre você. Toda forma de maldição générationnelle. Eza déclaré brisé au nom de Jésus-Christ. Quebrado no nome do Senhor. Não ouvi esse amém. Maloba nyonso mabeba loba na destiné na yo. À partir de ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, te déclarer maloba n'est annulé. Est annulé. Est annulé. Esprit de mort est annulé. Esprit à pauvreté est brisé. Esprit à malédiction est détruit. Force nyonso sorcellerie. Esprit envoûtement. La vie na yo le misala. Est déclaré détruit. Au nom de Jésus-Christ. Deus que dá vida. A partir de ce matin, a partir deste manhã, receba esta vida no nome de Jesus. És abençoado. Essas portas estão abertas. Se você crê, fala amém. Fala amém. Está feito na sua vida. Está feito. Alguém que crê, aplauda para o Senhor. Alléluia.
Sentando você estiver. Lembremos anúncios rapidamente. O balaio da oferta está a passar. Chegaste tarde, não colocaste a sua oferta. Coloca a sua oferta. Coloca a sua oferta. E o Senhor vai te abençoar. Temos um convite. Este sábado. Temos evangelização em massa na praça de Kikolo. Aplaudimos para o Senhor. S'il vous plaît, convidamos todos os vencedores. T-shirts são gratuitos. Aplauda para o Senhor. Meio de transportes está disponível. Vai te pegar aqui na igreja. Vamos fazer a obra do Senhor e vamos voltar. Mal ou bem. Aplauda para o Senhor. Sábado não falta. É uma evangelização muito séria. Venha, o Senhor vai te abençoar. Não esqueça, hora da aliança 6 às 7. Todos os dias aqui de manhã. Classe de fundamento cristãos às 6h30. Para todos que estão aqui pela primeira vez. Culto da semana. De 16h30 à 18h30. Das 6h30 até 18h30. Nos encontramos em jejum. Venha, o Senhor vai te abençoar. Falamos que temos batismo de manhã no sábado. E na 10h, 9h, 10h. 10 horas, 9h10. Estaremos em evangelização no Kikolo. Temos conferência dos jovens. Será dia 28. Donc j'ai dit le 28. Será quinta-feira, dia 28. Samedi le 30 mars. Sábado, dia 30 de março. É um tema preponderante. É a renovação. Vamos nos preparar, jovens, para que passe bem sem vento. Temos um HP para todos os novos vindos. Aleluia. Amém. Será dia 1 de abril. Convidamos todos os novos membros do mês de janeiro até hoje. Vamos vos receber. Venha vos receber. A partir das 16h30. A partir das 16h30. Não falta, o Senhor vai nos abençoar. Boa nouvelle. Boa nova. Dimanche Ozoya. Próximo domingo é o nosso culto de banquete de milagre. Também culto de ação de graça e dedicatória do fim do mês. Será acompanhado com o Ministério de Santa Ceia. Não venha sozinho. O convite que te deram, traga uma alma. 3 cultos, 6h30, 8h30 e 10h30. Venha, o Senhor vai te abençoar. Que Deus nos bénisse. Que Deus nos abençoe. Será que alguém foi abençoado? Levanta onde você está. Levanta. Va en paix au nom de Jésus. Vai em paz em nome do Senhor. Você é abençoado. Assim que vai sair daqui. Toda maldade ficou aqui. Vai, seja abençoado. Proteção divina é partilha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Partilhamos a bondade. Certamente a bondade e a graça nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Assim será a minha partilha. Félicitations. Parabéns, parabéns. Amém, amém. Félicitations. Que Deus